A tragédia com o funkeiro MC Kevin nos traz a seguinte pergunta: por que um jovem de 23 anos prefere se arriscar pular da sacada de uma janela no quinto andar de um prédio do que encarar a possibilidade de ser pego numa traição? Que sociedade é essa que a gente está criando? Salve todas e todos, Arruda Crônica. Bom, o fato todo mundo já sabe, saiu da mídia e não se falou de outra coisa por um bom tempo. O funkeiro MC Kevin estava com a noiva e os amigos, e aí o Kevin conhece uma garota de programa e eles combinam um encontro no mesmo hotel em que ele estava hospedado com a noiva. As investigações até agora dizem que o que aconteceu oficialmente é que alguns dos amigos teriam dito para o Kevin que a noiva dele se aproximava do quarto onde ele estava tendo a relação extraconjugal com essa garota de programa, e ele, sob efeito de drogas e ao mesmo tempo apavorado com a possibilidade de ser pego pela noiva, acaba tentando pular de um andar para o outro do hotel através da sacada, pelo lado de fora do prédio, e ele acaba caindo e essa queda foi fatal. É uma tragédia. Esse vídeo não tem o intuito de fazer qualquer juízo de valores nem ao Kevin, nem à garota que estava com ele, nem a noiva, nem aos amigos, nem a ninguém. Na verdade, eu só quero usar esse caso como um mote para discutir uma outra questão: o quanto a sociedade em que nós estamos supervaloriza a questão da fidelidade e, ao mesmo tempo, de forma hipócrita, supervaloriza a infidelidade. Vamos trocar essa ideia? Mas antes, clica no joinha, se inscreva no canal, aperta o sininho para saber dos próximos vídeos e, se você gostar da ideia, compartilhe, beleza? Vamos nessa. Tem uma questão ética e proposta que é: se você está compromissado com uma pessoa numa relação que combinadamente é monogâmica, ou seja, você só vai estar com aquela pessoa e aquela pessoa só vai estar com você, o ideal é que você cumpra com este combinado. Eticamente se espera que você não traia este tratado, não traia esta pessoa. No mundo real, a infidelidade também é muito valorizada, essa que é a verdade, principalmente por parte dos homens. A sociedade machista, patriarcal, sempre cria os homens com aquela máxima que vocês já devem ter ouvido falar: prendam as suas cabritas porque o meu bode está solto. O que essa analogia, esse ditado popular quer dizer? As mulheres é que devem se preservar e os homens não devem se preservar. Até bem pouco tempo, até a geração dos anos 60, 70, até os anos 80, era muito comum que homens passassem por um rito para perder a virgindade em prostíbulos, com prostitutas, porque não era aceitável que um homem, depois de uma certa idade da pós-adolescência, ainda fosse virgem. Ao mesmo tempo, ainda se valoriza até hoje a virgindade feminina. Isso passa uma mensagem muito clara para a sociedade patriarcal em que a gente vive. Homens podem tudo sexualmente, mulheres não podem nada até que se casem. Isso passou uma mensagem subliminar muito complicada para os homens da nossa sociedade, e isso perdura até hoje e infelizmente pode ter motivado essa tragédia com o MC Kevin, e também motiva várias outras tragédias em várias famílias através de crimes passionais, de suicídios, de feminicídios principalmente. A de que a fidelidade feminina é importante, é sagrada e tem de ser obedecida a qualquer preço e custo, e que a fidelidade masculina, ao contrário, os homens têm de ser livres para ter quantas parceiras sexuais ele quiser. E caso ele não queira ter várias parceiras, a sociedade vai cobrar desse homem, vai fazer insinuações acerca da sua masculinidade, acerca da sua sexualidade. Bom, o que isso tem a ver com o caso do MC Kevin? É muito simples. As investigações também dizem, por enquanto é o que está no oficial, ok? Não é especulação, que ele estava sob efeito de outras substâncias. A própria esposa disse que ele havia bebido, ingerido uma substância chamada MD e tinha fumado maconha. Ele
Ele também estava, segundo depoimentos, virado. Ele tinha feito um show clandestino na noite anterior e saído de lá às 7 da manhã, foi direto para um quiosque, que foi onde ele ficou com os amigos o dia inteiro, e por volta das 17 horas é que ele foi para este encontro. Então ele estava com privação de sono e sob efeito de várias substâncias. Isso teria provocado essa atitude extremada de, em determinado momento, achar que era uma boa ideia se pendurar na sacada do prédio e tentar pular para o andar de baixo. É uma atitude extremada, e a privação de sono e a ingestão de substâncias entorpecentes justificam a atitude extremada, mas não justificam o porquê de tal ato. A motivação do ato, segundo consta na investigação oficialmente, seria o medo de ser flagrado pela noiva com a garota de programa. A primeira coisa é que, lembra daquele tratado ético da relação? Se eu combinei que vou ficar com aquela mulher e aquela mulher resolveu que vai ficar comigo, não deveria trair esse tratado? Pois bem, a primeira coisa que a gente tem que analisar é que houve um rompimento do tratado ético. O Kevin estava com uma outra mulher. Pouco importa se ele pagou ou não para estar com ela. O importante é que ele não deveria estar com ela, segundo o tratado que ele teve com a noiva, certo? Ok. Agora, depois de haver a ruptura desse tratado, de estar havendo a traição, o que é que leva uma pessoa a achar que era melhor se arriscar saltar da sacada de um prédio no 5º andar do que simplesmente encarar a situação e, se fosse verdade e fosse o caso dele ser flagrado pela noiva, assumir o seu erro, assumir a sua atitude, arcar com as consequências desse erro. A questão é que nós valorizamos a tal da fidelidade conjugal de tal forma que ele preferiu arriscar morrer tentando escapar da situação. Então vejam, o MC Kevin não morreu caso se confirme tudo que está na investigação, as motivações e os fatos. O Kevin morreu porque tentou fugir da situação. Então não houve aí um arrependimento ou um peso na consciência. O que houve foi o medo de ser pego. Então a primeira coisa que a gente tem que analisar é isso. Há uma ruptura do combinado. Eu não vou trair você, você não vai me trair. Ele traiu. Aí depois, ao invés de arcar com isso, caso fosse flagrado, dizer, olha, errei, foi isso que aconteceu, e a partir daí fica entre o casal o que é que eles poderiam fazer ou não a partir daí, que decisão tomar, que rumo dar para essa relação, não, ele prefere o risco de morrer de uma queda de 5 andares do prédio. Entende a desproporção? O medo de ser pego foi maior do que o medo de cair. Isso não parece desproporcional? A mim parece, porque custou a vida dele. E na verdade essa questão da fidelidade, da infidelidade, acaba custando a vida de muita gente. Tem gente que é traído e se suicida, porque não sabe lidar com a dor da traição do outro. Tem gente que é traído e mata a outra pessoa. Aliás, o nosso Código Penal, até bem pouco tempo, eu estou falando de meses, em que o STF julgou, o nosso Código Penal aceitava que um marido traído matasse a esposa que o traiu, sob a alegação da defesa da honra. Que honra tem em matar alguém? E desde quando uma pulada de cerca é justificativa para que se mate alguém? Infelizmente a internet está cheia de imagens de mulheres se estapeando, de rasgarem as roupas uma das outras, porque pegaram o companheiro, o namorado, o noivo, enfim, com outra mulher, e as duas chegam às vias de fato. Homens se matam, porque também um parceiro acabou pegando a companheira do outro parceiro. As pessoas estão se matando por causa disso, tanto por suicídio, quanto por homicídio, quanto por feminicídio. Quando há essa ruptura ética entre um casal, o máximo, o limite ético é, no máximo, romper com o relacionamento. Dizer, olha, você não foi leal comigo e eu tô indo embora. Mas não, há esse sentimento moralista que chega até a ser bíblico, como deve ser tratado o adultério, e é sempre assim, né? Matar, apedrejar. E isso seguiu na cultura ocidental, a gente continua com essa mania de achar que a traição conjugal não pode passar impune. Nosso problema é essa moralidade boba que é baseada em 3 sentimentos que sempre perpassam pelas relações amorosas, pelas relações de afeto: posse e a dominação. E quando há posse e dominação, inevitavelmente nós vamos chegar na violência.
é meu e não pode ser de mais ninguém. Se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Ninguém é de ninguém. Ninguém merece morrer porque se atraiu por outra pessoa. Eu sei que a traição conjugal dói. Eu passei por isso. Muitos de vocês que estão me assistindo, seja homens, seja mulheres, passaram por isso. Eu sei o quanto dói. Eu sei o quanto a gente sofre com isso. Eu sei o quanto a gente se envergonha com isso. Mas nós temos que saber o quanto desse sentimento também não é próprio nosso. Ele foi ensinado pela sociedade. A sociedade diz que a gente não pode aceitar. A sociedade diz que a gente não pode deixar quieto. A sociedade é que diz que a gente é trouxa. O nosso sentimento pessoal, às vezes, nem é esse. Às vezes a gente só reage porque a gente está preocupado com o que os outros vão pensar se eu não reagir. O que meus manos vão falar se eu não fizer nada? O que minhas amigas vão dizer se eu deixar barato? Como é que a minha família vai me respeitar se eu deixar quieto essa traição pipipi popopô? Vamos parar com isso. Chega disso. Ninguém é de ninguém. O limite ético precisa ser: se você não consegue perdoar a traição do outro, se você não consegue perdoar a traição da outra, deixe-o. Deixe-a, termine a relação, vá seguir sua vida. Em algum momento você vai achar alguém que goste de você e que respeite o seu sentimento, tá tudo certo. E o que passou, passou. Esse menino morreu com 23 anos, uma carreira brilhante pela frente, uma vida inteira pela frente, era o arrimo da família, ajudava os pais, ajudava os irmãos, e se foi precocemente porque preferiu o risco do que simplesmente aceitar um erro e conviver com esse erro, seja lá qual fosse a consequência. Que a consequência fosse perder essa noiva, porque ela não aceitaria essa traição, que fosse, tá tudo bem, e vida que segue para ela e vida que segue para ele. A vida dele não vai seguir mais, porque o peso social foi tão grande de como é que eu vou encarar o fato de que eu traí minha noiva, que o cara preferiu se arriscar e pulou do quinto andar de um prédio. Entende o quanto isso é louco? Assim como tem gente que se suicida, tem gente que mata quando é traído. Não dá para levar as coisas a ferro e fogo desta forma. A gente precisa pensar isso. Há um limite ético aí. Se você não quer um relacionamento, então você não entre no relacionamento. Mas se você entrou no relacionamento, respeite esse relacionamento. Mas se você desrespeitou esse relacionamento, arque com as consequências disso de forma mais branda. E você que foi traído, se você acha que é insuperável esse erro, rompa com a relação e vá seguir sua vida. E a outra pessoa vai seguir com a vida dela. E o que ficou para trás, ficou para trás. Agora é para frente. Tá tudo bem. As relações humanas são falhas, elas são assim. Porque o ser humano é falho. Mas se um erro, se uma falha é muito grande a ponto de você não conseguir perdoar, então rompa com essa relação e pronto. É que a gente tem essa questão de que não pode haver impunidade e ela é boba. Ela nos impede de seguir adiante. Amigo, minha amiga, a vingança é um veneno que você é que bebe querendo que a outra pessoa que morra. Não vai fechar essa conta. Agora vamos partir para um outro pressuposto. Vamos supor, porque há as pressões sociais pela questão da fidelidade, mas há também, principalmente por parte do mundo masculino, da infidelidade. Vamos partir do pressuposto que o Kevin não quisesse sair com aquela garota. Agora é especulação, tá? Não tem nada na investigação oficial que dê conta disso. Mas vamos supor, tá? Que ele não queria sair com a garota de programa. Há uma pressão para que homens não rejeitem. Homem é uma máquina viril que não pode deixar passar a oportunidade de transar. É isso que ensinam para nós. Infelizmente é isso. O jovem não tem como ter o senso crítico, fazer a reflexão sobre isso. Então imagine que apareceu lá a oportunidade com essa garota de programa e o Kevin tenha dito: olha, eu tô pampa, mano, minha mulher tá lá no quarto, eu não quero arrumar essa confusão, saca? Eu tô fora. Se vocês quiserem, fiquem à vontade, vão aí. Eu duvido, é muito raro uma roda de homens em que os caras digam: ah, então tá bom. Não. Principalmente de jovens, de 20 e poucos anos, 10 e poucos anos. A pressão é: Que isso, mano? Vai lá, truta. Tem que representar. Há uma pressão para a infidelidade
tão grande quanto há para a fidelidade, principalmente no mundo masculino, e deu no que deu. De novo, o caso do Kevin, infelizmente, é uma tragédia, mas embora um caso extremo, ele se junta aí ao tanto de suicídios, ao tanto de feminicídios, ao tanto de homicídios. Eu quero saber o que vocês pensam disso, o quanto a sociedade está dando tanta importância para a fidelidade, para a infidelidade, sempre baseado no que a sociedade acha, no que a família vai achar, no que os outros vão pensar, no que os vizinhos vão comentar, e não exatamente na nossa consciência e no nosso sentimento. A moralidade não é boa conselheira para ninguém. O legal é que a gente se paute por uma ética pessoal. Eu sou assim, faço de tal forma, ou eu sou assim e não faço tal coisa de forma nenhuma. Meus sentimentos à família do Kevin, aos fãs. Valeu, até a próxima.